Sejam bem-vindos para mais um vídeo, para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu vou falar do grande filósofo Aristóteles. Aristóteles, foi uma das personagens mais importantes da civilização ocidental, e vou falar do seu livro Tratado da Política, portanto, Tratado da Política de Aristóteles, e irei fazer este vídeo em duas partes. Portanto, a primeira parte será dedicada à vida e obra de Aristóteles, portanto, a sua biografia e a sua bibliografia. E a segunda parte será, então, o livro Tratado da Política, livro recentíssimo da editora Quimera, que foi editado em 2021. Para isso, porquê que eu escolhi falar do grande filósofo Aristóteles? Bom, devo dizer que a contribuição de Aristóteles para todo o conhecimento da civilização ocidental foi de importância crucial. E também para os estudos em minha vida pessoal, Aristóteles teve uma grande influência, e decidi que era tempo de falar deste grande filósofo. E apenas como introdução, devo dizer que uma das frases principais deste filósofo era de que devemos ter um vasto conhecimento em todas as áreas e não apenas numa. Ou seja, aquele que conhece as ciências, um pouco de todas as ciências, é o verdadeiro sábio, mais do que aquele que só é especialista numa área. Isso era o que Aristóteles dizia, e como vamos ver também há outras frases muito conhecidas de Aristóteles. Vamos começar então com a obra Vida e Obra de Aristóteles, que nasce em Estagira em 384 a.C. e morre em Atenas em 322. Ele vai ser o fundador da escola peripatética e do Liceu. Portanto, como dissemos, Aristóteles é visto como um dos fundadores da filosofia ocidental e torna-se tutor em 343 de Alexandre da Macedónia. Em 335 vai fundar o Liceu. Podemos dizer que muito da obra de Aristóteles não chegou até nós, apenas um terço da sua produção original sobreviveu. Aristóteles, portanto, como dissemos, era natural de Estagira, na Trácia, sendo filho de Nicomaco, amigo e médico pessoal do rei da Macedónia Amintas III, pai de Filipe II. Como vemos, o pai de Aristóteles já era uma pessoa importante na sociedade da Grécia Antiga. Aristóteles decidiu-se pela Academia Platónica e nela permaneceu 20 anos até a morte de Platão. 347 a 345 dirige uma escola em Assos, junto com Xenocrates, Erasto e Corisco, e depois em 345-344 conhece Teofrasto e com sua colaboração dirige uma escola em Mitilene, na ilha de Lesbos, e lá se casa com Pítias. Pítias era, portanto, a mulher de Aristóteles, neta de Hermias, com quem teve uma filha também chamada Pítias. E como veremos, depois Aristóteles teve um filho de outra mulher, esse filho chamado Nicomaco também, que vai ter uma importância grande, pois vai influenciar Aristóteles a escrever Ética a Nicomaco. Portanto, em 343-42, antes de Cristo, Filipe II da Macedónia escolhe Aristóteles como educador do seu filho Alexandre, então com 13 anos. Portanto, Aristóteles vai ser o tutor de Alexandre o Grande. Em 335, Aristóteles funda a sua própria escola em Atenas, em uma área de exercício público dedicado ao deus Apolo. Daí o nome de Liceu. Portanto, os filiados da escola de Aristóteles mais tarde foram chamados de peripatéticos. Portanto, um nome bastante conhecido. No interesse das áreas de Aristóteles, como podemos ver, Aristóteles interessou-se por a botânica, a biologia, a lógica, a música, a matemática, a astronomia, a medicina, a cosmologia, a física, a história, a filosofia, a metafísica, a psicologia, a ética, a teologia, a retórica, história política, a ciência política, teoria política, retórica e artes. Como podemos ver, Aristóteles era um verdadeiro sábio do seu tempo. Como dissemos, o seu filho ilegítimo, Nicomaco, Aristóteles vai dedicar esta obra que eu tenho aqui, portanto, que é, portanto, Ética a Nicomaco. Portanto, aqui nesta edição de Quintesal, não é? Ética a Nicomaco, portanto, a obra, portanto, de Aristóteles. Portanto, prosseguindo, nos campos de estudos
Aristóteles vai se tornar muito famoso no campo da lógica. No campo da lógica aristotélica, que ocupa 6 das suas primeiras obras, atenção, tem um caráter semântico desenvolvido por ele para servir de estrutura para a compreensão da veracidade de proposições, como vamos ver. Foi por meio da sua lógica que se estabeleceu a primazia da lógica dedutiva. Portanto, na lógica de Aristóteles, e nós vamos ver isso agora, rapidamente, e vamos ver, portanto, o chamado silogismo. O que significa o silogismo? Quem estuda lógica conhece já, não é? O silogismo, que tem origem na palavra grega silogismo, conclusão ou inferência, é uma forma de raciocínio baseado na dedução. Esta linha de pensamento, criada pelo filósofo Aristóteles, utiliza duas proposições iniciais para se chegar a uma terceira, que é, no caso, uma conclusão. Portanto, o silogismo pode funcionar do seguinte modo. Todos os homens são mortais, premissa maior. Sócrates é homem, premissa menor. E depois, logo, Sócrates é mortal, conclusão. O que vai dar, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Portanto, o silogismo funciona numa forma de dedução. Portanto, temos a indução e temos a dedução. Dedução que parte do geral para o particular e a indução que parte do particular para o geral. Isto foi uma grande contribuição. Portanto, depois, na lógica vai ser desenvolvida com várias formas e tipos de silogismos, desde o entima, o epicarema, o polissilogismo, enfim, vai haver vários tipos de silogismo. Nós não vamos aqui nos atermos muito a isto, não é? Porque isto, de facto, faz parte da disciplina de quem estuda lógica. Mas, como vemos, Aristóteles foi, de facto, o grande inventor da lógica, podemos mesmo dizer. Portanto, a sua teoria do silogismo, como vimos, constitui o cerne da sua lógica e, através dela, tenta caracterizar as formas do silogismo e determinar quais delas são válidas e quais não o são, como nós conseguimos ver. Depois, Aristóteles ainda vai ter uma contribuição muito grande na física. Aristóteles não reconhecia a ideia da inércia, isso é muito importante, portanto, ele não via a ideia da inércia. E o movimento daquilo que está no processo de locomoção é circular, retilíneo e uma combinação dos dois tipos. Era assim que Aristóteles na física via, portanto, o movimento. Ainda uma contribuição muito grande na ótica, fundamentou uma nova teoria, a teoria da transparência. A luz era essencialmente a qualidade acidental dos corpos transparentes revelada pelo fogo. Teve ainda uma contribuição na química, na astronomia. Portanto, o cosmo aristotélico é apresentado como uma esfera gigantesca, porém finita, a qual se prendiam as estrelas e dentro da qual se verificava uma rigorosa subordinação de outras esferas que pertenciam aos planetas então conhecidos e que giravam em torno da Terra, que se manteria imóvel no centro do sistema. Portanto, ele ainda via ainda o sistema geocêntrico, não é? Teve ainda uma contribuição na biologia, falou ainda do papel da mulher na sociedade da Grécia Antiga, e a sua contribuição na metafísica vai ser avassaladora, como eu costumo dizer. Portanto, o que é que Aristóteles dizia? No termo da filosofia, Aristóteles estudava a chamada filosofia primeira. A metafísica de Aristóteles é, em essência, uma modificação das teorias das ideias de Platão. Grande parte desta obra permanece uma tentativa de moderar as muitas extravagâncias de Platão, não é? Portanto, de Aristóteles podemos ler: se não houvesse outras coisas independentes, além das naturais compostas, o estudo da natureza seria o tipo primário do conhecimento. Mas se há algo independente e imóvel, o conhecimento disso o procede e é a primeira filosofia primeira. E é universal como tal porque é a primeira e pertence a esse tipo de filosofia estudar o ser como ser, tanto que é como que lhe pertence apenas por virtude do ser. Portanto, isto é uma pequena passagem de Aristóteles. Portanto, podemos dizer que Aristóteles, como eu disse, discute na metafísica conceitos de causas primeira, a arche, causa primeira. Aristóteles vai desenvolver, portanto, ainda as substâncias, portanto, podemos dizer, uma substância específica é uma combinação de matéria e forma. Aristóteles vai falar muito sobre a matéria e sobre a forma.
da substância como substrato ou material do que é composto. Para ele, a matéria propriamente dita é chamada primeira matéria, sem qualidades, que receberá as formas. Por exemplo, a matéria de uma casa são os tijolos, as pedras, as madeiras, etc. Pronto. Portanto, Aristóteles vai ter uma importância fundamental também nas suas teorias sobre a potencialidade e a atualidade. Aristóteles vai falar em crescimento e diminuição, que é a mudança de quantidade, vai falar na locomoção, que é a mudança no espaço, e alteração, que é a mudança na qualidade. Ele introduz o conceito de potencialidade, dinamismo e atualidade, entelegia, com a associação com a matéria e a forma. Muito importante também esses conceitos que Aristóteles desenvolveu. Vai falar muito em psicologia e ética, contribuição também muito na retórica. Portanto, podemos dizer que na ética Aristóteles segue Sócrates e Platão ao dispor as virtudes no centro de uma vida bem vivida. Como Platão, ele considera as virtudes éticas, justiça, coragem, temperança, como habilidades complexas, racionais, emocionais e sociais, mas rejeita as ideias de Platão de que a formação em ciências e metafísica é um pré-requisito necessário para um entendimento completo do bem. Segundo ele, o que precisamos, a fim de viver bem, é uma apreciação adequada da maneira em que os bens, tais como a amizade, o prazer, a virtude, a honra e a riqueza, se encaixem em um todo. Aristóteles via a ética como um todo. Na sua parte retórica, Aristóteles vai ter também uma grande contribuição das artes, na música, na poética e, enfim, na política, que eu vou deixar para o livro aqui, Tratado da Política. E agora quero rapidamente, antes de falarmos um pouco do pensamento de Aristóteles, para passarmos aqui ao seu livro, vamos ver as obras de Aristóteles que sobreviveram desde a Antiguidade através da transmissão de manuscritos medievais, são coletados no Corpus Aristotelicum. Portanto, é um corpus que regrupou todas as obras de Aristóteles. Estes textos, ao contrário de obras perdidas de Aristóteles, são tratados filosóficos técnicos de dentro da escola de Aristóteles. A referência a eles é feita de acordo com a organização da edição da obra de Auguste Emmanuel Becker, que foi um dos principais estudiosos que regrupou as obras de Aristóteles. Portanto, pela Academia Real da Prússia, que por sua vez é baseada em classificações antigas dessas obras. Acredita-se que a maior parte da sua obra tenha sido perdida, como eu disse, a maior parte da obra de Aristóteles, e aparece um terço dos seus trabalhos apenas teriam sobrevivido. Portanto, teve uma influência, um legado muito grande. Mais de 2300 anos depois da sua morte, Aristóteles continua sendo uma das pessoas mais influentes que já viveram. Fundador da lógica formal, contribuições para o método científico, muito importante. Aristóteles vai ter um grande contributo para o método científico. E vários filósofos como Aristóteles, Diacerco, Eudemo de Rhodes, Demétrio, Heráclito, Menon, Menasson, Nicomaque e Teofrasto vão ser muito influenciados por Aristóteles. Depois iremos ver, então, no final veremos as obras, portanto, quais são as obras que Aristóteles, portanto, nos deixou. Agora, vamos ver, para mim, uma das suas grandes contributos, digamos assim, para o pensamento, foram as 4 causas, que eu vou aqui explicar rapidamente o que são as 4 causas e também a lei do pensamento. Portanto, vamos ver as 4 causas. Ora bem, o que é que nos diz Aristóteles? Portanto, Aristóteles, em 2 partes do seu livro Física, no tomo 2, e na Metafísica, tomo 5, Aristóteles vai aprofundar o estudo da casualidade e vai falar em 4 causas, que eu vou tentar explicar isto para ser mais fácil para os meus amigos, mesmo com um exemplo que o próprio Aristóteles nos dá. Aristóteles nos dá, por exemplo, o templo grego. Aristóteles fala-nos no templo grego. Então, temos 4 causas. A causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. A causa formal, segundo Aristóteles, é o plano do arquiteto para construir o templo. Portanto, é o plano. Nós estamos a ver um templo grego. Portanto, o arquiteto vai fazer um plano e este vai ser, portanto, a causa formal. Depois vamos ter a causa material, que é a matéria. De que é constituído o templo? Bem, pode ser de pedra, de mármore, não interessa. Agora vai ser a forma, portanto, de que vai ser constituído o templo.
Depois, Aristóteles fala-nos na terceira causa, que é a causa eficiente, que é a mão de obra, os homens que vão ser os construtores, os homens, todos juntos, que vão construir o templo. E por fim, Aristóteles nos fala na causa final, portanto, que é para que se destina o templo. Portanto, o templo destina-se para adorar os deuses, não os deuses, nesse caso, na Grécia Antiga. Portanto, a causa formal, causa material, causa eficiente e causa final vão ser o que Aristóteles denomina de as causas. E devo-te dizer que isto foi um avanço muito grande na filosofia de Aristóteles. Porquê? Porque é a partir desta base que nós conseguimos ter uma visão de todas as coisas. E isto ainda funciona hoje. Nós, quando queremos, de facto, analisar fenómenos à nossa volta, estudando as 4 causas de Aristóteles, nós chegamos a um entendimento bastante apurado dos fenómenos que nós estudamos. E quero também falar aqui, antes de irmos ao livro, de leis do pensamento. E Aristóteles formulou 3 grandes leis do pensamento. A lei da identidade, a lei da não contradição e a lei do terceiro excluído. Portanto, que é um ramo também que faz parte da lógica, quando Aristóteles formulou as suas principais bases da lógica. E aqui, com essas 3 leis, digo-vos, meus amigos, e é por isso que eu acho que é importantíssimo estudarmos Aristóteles. Com base nessas 3 leis, nós podemos refutar qualquer ataque vindo, seja de onde for, de que com argumentos for, principalmente na política, não é? Se nós falarmos em política, ou até na própria filosofia e até na própria teologia, nós com essas 4 leis, lei da identidade, lei da não contradição, lei do terceiro excluído, nós conseguimos refutar qualquer argumento contraditório contra o pensamento que nós defendemos. Nesse caso, o pensamento conservador e até o próprio cristianismo. Por meio dessas 3 leis, nós podemos, de facto, defender o próprio conceito do cristianismo. E eu vou dizer o que é que significa a lei da identidade. Segundo Aristóteles, diz que qualquer objeto é idêntico a si mesmo. A é igual a A. A, nós temos a letra A, é igual a A. A não pode ser igual a outra coisa. B, C, não, porque A é A. Portanto, a lei da identidade diz que A é A. Não pode ser outra coisa. Portanto, esta lei refuta logo qualquer tentativa de relativismo, seja ele qual for. Depois nós temos a lei da não contradição. Diz que a conjunção de uma proposição com a sua negação é invariavelmente falsa. Ou seja, A não pode ser A e não A ao mesmo tempo. Portanto, A, que é A, não pode ser A e não ser A ao mesmo tempo. Vou tentar explicar isso. Por exemplo, eu, Ocidente Neri, sou Ocidente e não posso ser não Ocidente. Eu sou Ocidente, não posso ser Manel, Jaquim, António. Eu sou Ocidente. Portanto, A não pode ser A e não A ao mesmo tempo, porque senão seria uma contradição. Portanto, além da não contradição, diz que não pode haver uma contradição na identidade de algo. E por fim, a lei do terceiro excluído. Muito interessante essa terceira lei, que nos diz que a distinção de uma proposição com a sua negação é invariavelmente verdadeira. Ou A é A, ou A não é A. Não pode haver nada no meio. Que nos faz lembrar um pouco aquela passagem bíblica que nos diz que a tua resposta seja sempre sim, sim, ou não, não. Que não haja nada no meio. Portanto, ou é frio ou é quente, não é morno. Não é? É um pouco o que nos diz a lei do terceiro excluído. Ou A é A, ou A não é A. A não pode ser A e não A e uma terceira coisa. Não existe. Portanto, a lei do terceiro excluído. Com base nisto, rapidamente, vamos passar agora... Portanto, estes foram para mim os 2 grandes pensamentos de Aristóteles, não é? A lei do pensamento e as 4 causas. E agora vamos ver rapidamente o livro de... portanto, Tratado da Política. Rapidamente, um livro que prefaz quase 300, praticamente 300 páginas e eu não tenho muito tempo, não vou poder ler o índice todo, apenas dizer os conteúdos. O livro é organizado com uma introdução da origem do Estado, portanto, a explicação do Estado, a sua governação, a formação da cidade, o homem como animal político, portanto, uma das frases principais de Aristóteles na política foi o homem é de facto um animal político. Aqui neste livro nós então temos uma passagem bem explícita, uma explicação bem explícita dessa expressão. Então, o livro é organizado em, portanto, até os apêndices,
tem 5 apêndices no fim. O livro tem 4 grandes capítulos. O primeiro capítulo acerca do governo doméstico. Portanto, aqui vamos ter várias coisas, desde a escravidão, o senhor, a família, tudo o que tem a ver com o governo doméstico. A propriedade, os meios, tudo isso. Depois temos o livro 2, do cidadão e da cidade. Aqui tem a ver com o conceito de cidade, polis, a cidade, que tem muito a ver já com o conceito de política. Portanto, do cidadão, a finalidade do Estado. Portanto, vamos ter aqui um desenvolvimento muito grande sobre o caráter público do Estado, o objetivo da educação, o papel, os vários papéis da educação, tudo isso. As dimensões e situações da cidade, muito interessante este capítulo, no capítulo 2. Portanto, a boa colocação e a boa condição da cidade, as funções e as classes sociais, tudo isso no segundo capítulo. Terceiro capítulo temos dos governos. Aqui temos as famosas análises de Aristóteles sobre as várias, portanto, os diversas formas de governo, digamos assim, os critérios distintivos, número e justiça, discussão dos critérios. Aristóteles vai falar na monarquia, na aristocracia, na república, na tirania, na oligarquia, na democracia. Tudo isso bem desenvolvido. Depois, nos 3 poderes ao qualquer governo, poder deliberativo, executivo, judiciário, muito interessante, porque Aristóteles teve algumas coisas muito semelhantes depois, quando chegamos ao Barão de Montesquieu, não é? Com a lei da separação dos poderes, não é? E é muito interessante que Aristóteles também dá um grande contributo na ciência política para, muito antes de chegar, portanto, ao século XVII, não é? Quando temos a contribuição de Montesquieu. Depois do melhor governo, temos a relatividade do melhor governo, a maioria dos regimes estabelecidos, dificuldades de atribuição da soberania, critérios das monarquias, superioridade da lei, razão das monarquias, critério das repúblicas, um estudo intensivo sobre as repúblicas, igualdade dos seus limites, pretensões concorrentes, portanto, os direitos dos números, alterações e mando da obediência, tudo isso, das virtudes e do justo meio, aqui muito interessante, no terceiro capítulo, importância e excelência das classes médias. Aristóteles era muito defensor da importância da classe média e do regime de moderação, o regime moderado. No livro 4, por fim, temos a subversão e da conservação dos governos, portanto, causas gerais, subversões, causas gerais, permanência do Estado através dos regimes, excessos de desigualdade como causa principal. Temos das revoluções próprias da República, causa das revoluções em democracia, em oligarquias, em aristocracias, das revoluções próprias das monarquias, causas comuns à realeza, à tirania, superioridade da monarquia, breve duração das tiranias, das leis ou práticas salutares às repúblicas, respeito das leis, da honestidade, outras práticas benéficas, enfim, uma série de coisas, máximo dos Estados para as monarquias e, por fim, os apêndices finais, em que temos exame das 2 repúblicas de Platão, primeiro apêndice, segundo apêndice, exame da Constituição de Faleias de Calcedónia, terceiro apêndice, exame da Constituição de Hipodamo de Mileto, quarta apêndice, exame das Constituições Lacedemónio, Cretense e Cartaginense, enfim, apêndice 5, notas sobre o Licurgo e alguns outros legisladores. Bom, devo de dizer que este livro é um autêntico manual da ciência política, quase que nós temos aqui. Portanto, do Tratado da Política, é um autêntico manual, muito parecido também com a República de Platão, não é? Que nós podemos ver. Portanto, eu aconselho mesmo a leitura deste livro. Este livro está muito bem escrito, lê-se muito bem e tem-se logo a noção, portanto, dos principais pensamentos dentro da política em Aristóteles. Devo dizer que o seu conceito de que o homem é um animal político, que eu não percebia muito bem como cristão, de facto confesso que tinha uma certa dificuldade em entender, e com a leitura desta obra consegui perceber o que Aristóteles quis dizer com essa expressão, ao contrário do que muita gente diz. Nada tem a ver com o animal em si, os animais, não é? Com comparação com os homens, mas tem a ver com a capacidade que o ser humano, que o homem tem em formar, no conceito de polis, no conceito de política, não é? No conceito de polis, a capacidade que o homem tem na organização política e no debate de ideias. É isso que Aristóteles nos diz. O homem foi vocacionado para isso. A arte da política está enraizado
dentro do homem. Portanto, era isso que principalmente Aristóteles nos diz. E agora, rapidamente, para acabar o vídeo, as obras que Aristóteles nos deixou, portanto, no tal Corpus Aristotelicum, temos na lógica os livros, portanto, que são encontrados e reunidos no Organon, que eu tenho aqui, por exemplo, como exemplo, o primeiro volume do Organon, por exemplo, e temos o primeiro, categorias, o segundo, da interpretação, o terceiro, analíticos anteriores, analíticos posteriores, utópicos, os elencos sofísticos. Depois temos na física, escritos científicos, a física do céu, da geração e da corrupção, a meteorologia, temos da alma, depois temos da sensação e do sensível, da memória e da reminiscência, temos do sonho e da vigília, temos dos sonhos, da adivinhação pelos sonhos, da longevidade e brevidade da vida, da longevidade e brevidade, portanto, depois temos da história dos animais, das partes dos animais, dos movimentos dos animais, da classificação dos animais, da marcha dos animais, da geração dos animais, depois temos ética a Nicomaco, que dedicou ao seu filho, ética a Edemo, temos a política, tratado da política, economia, constituição de Atenas, depois temos na estética, a retórica, a poética, na metafísica temos a metafísica, nos comentários temos Metafísica de Aristóteles, volume 1, Metafísica de Aristóteles, volume 2, Metafísica de Aristóteles, volume 3, Aristóteles para todos, comentários da Metafísica de Aristóteles, do volume 1 ao volume 4, portanto o primeiro volume, comentários da Metafísica de Aristóteles, do volume 5 ao volume 8, comentários da Metafísica de Aristóteles, do volume 9 ao volume 12, comentários sobre a interpretação de Aristóteles, as razões de Aristóteles, novos estudos aristotélicos, epistemológicos, lógica e dialética, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, novos estudos de aristotélicos, física, antropologia, metafísica, volume 2, novos estudos aristotélicos, filosofia prática, volume 3, a teoria do bem na ética a Nicomaco, de Aristóteles, Platão e Aristóteles, dialética e lógica, história da filosofia grega e romana, volume 4, Aristóteles é nova perspectiva, introdução à teoria dos 4 discursos. Portanto, isto é praticamente a obra principal. Ainda poderá haver aqui outros livros que não estejam, outras obras, não é? Porque escreveu-se muita coisa sobre Aristóteles, mas, de facto, podemos dizer que a obra de Aristóteles é uma obra intemporal, uma obra de grande envergadura. Devo de dizer que, para mim, talvez atrevo-me a dizer que será, para mim, o filósofo do rei dos filósofos, para mim, na minha interpretação. É claro que os meus amigos são livres para terem outras opiniões, não é? Há quem tenha outros, acho que outros filósofos sejam mais importantes. Para mim, Aristóteles, portanto, para mim é, de facto, o rei dos filósofos, aquele que revolucionou todas as coisas, aluno de Platão e, de certa forma, de Sócrates. Aristóteles, de facto, foi todo o culminar destes 3 grandes filósofos da filosofia da Grécia Antiga, a chamada filosofia clássica, e eu precisaria de 1 milhão de vídeos para poder estudar a fundo, portanto, a filosofia de Aristóteles e o legado que ele nos deixou, a profundidade dos seus pensamentos, desde a metafísica, desde a lógica, desde a própria filosofia, o conceito de ciência política, a maneira como Aristóteles ordenou as várias formas de governo, não é? Tudo isso que Aristóteles nos deixou é de se tirar o chapéu, e espero que os meus amigos tenham gostado deste vídeo. Fica aqui a minha recomendação, portanto, Tratado da Política de Aristóteles, da Quimeira, tudo sobre este livro está à venda aí em qualquer livraria, portanto, Almedina, Fnac, Bertrand, qualquer livraria tem este livro à venda. Portanto, um livro importantíssimo para ampliar os nossos conhecimentos, os nossos estudos. Ética a Nicomaco também, deixo aqui também, mais uma vez, a referência à Ética a Nicomaco. E pronto, espero que tenha conseguido ser mais uma vez útil, não é? Que tenha ficado aqui tudo dito. Os meus amigos puderem comentar. Espero que tenham gostado de mais este vídeo e um abraço e até uma próxima.